Vamos direto ao ponto. O marco temporal da prescrição criminal. O objetivo aqui é entender de forma bem clara como e quando o Estado perde o seu direito de punir. Tudo com base no nosso Código Penal. Certo? Por onde a gente começa? Pelo começo, claro. A primeira peça desse quebra-cabeça é saber o momento exato em que o relógio da prescrição começa a contar. Esse é um detalhe fundamental. E a base para tudo isso está aqui, no artigo 111 do Código Penal. A lei não deixa dúvida. Para a maioria dos crimes, a contagem começa no dia em que o crime se consumou. Agora, nos chamados crimes permanentes, como um sequestro, por exemplo, o prazo só dispara quando a situação criminosa finalmente acaba. Agora, muita atenção aqui, porque isso é ponto clássico de prova. O marco inicial é a data do fato, o momento em que o crime aconteceu de verdade. Não dá para confundir com a data em que a denúncia ou a queixa foram recebidas, tá? É um erro bem comum, então vale a pena anotar. Com essa comparação, fica bem fácil de ver a diferença. Pensa num furto. No momento em que a coisa é levada, o cronômetro da prescrição começa a rodar. Agora, pensa num cárcere privado, que é um crime permanente. O cronômetro só vai começar a contar no dia em que a vítima for libertada. A lógica aqui é toda baseada na natureza do delito. Muito bem. Se a gente já sabe quando a contagem começa, a próxima pergunta é: como se calcula a duração desse prazo? Ou seja, quanto tempo o Estado realmente tem para agir? E a chave para esse cálculo está no artigo 109. É ele que diz que o prazo da prescrição vai ser definido pela pena máxima que a lei prevê para aquele crime. Atenção, não é a pena que o juiz aplica no final, mas sim o teto, o máximo que está escrito lá no tipo penal. O artigo 109 nos dá essa tabela como um guia. E a lógica é bem simples. Quanto maior a pena máxima, maior o prazo prescricional. Por exemplo, se a pena máxima do crime é maior que 12 anos, o Estado tem 20 anos para punir. Agora, se a pena máxima é de, digamos, 3 anos, o prazo cai para 8 anos. É uma escala que sobe junto com a gravidade do crime. Ok, já sabemos o início do prazo e como calcular a duração dele. Mas será que esse prazo corre sem parar, aconteça o que acontecer? Não, nem sempre. É aí que entra a figura da suspensão da prescrição. Então, o que quer dizer suspender? É bem simples, na verdade. Pensa que a gente apertou o botão de pause num cronômetro. O tempo para de correr, mas, e isso é o mais importante, o que já foi contado não se perde. Quando a causa da suspensão some, a gente aperta o play de novo e a contagem continua exatamente do ponto em que parou. A base legal para isso é o artigo 116. E a redação dele é bem direta. A prescrição não corre em algumas situações. Ou seja, o prazo fica literalmente congelado. E que situações são essas? Bom, o artigo lista as principais. Por exemplo, se a gente precisa esperar a solução de uma questão em outro processo para poder julgar o crime, o prazo prescricional fica suspenso. O mesmo acontece se o agente estiver cumprindo pena no exterior ou enquanto um acordo de não persecução penal não for cumprido. E tem uma regra específica aqui que merece destaque. Depois que a condenação já é definitiva, a prescrição da pena fica suspensa enquanto a pessoa estiver presa por outro crime. Isso está lá no parágrafo único do artigo 116. É um jeito de garantir que o Estado não perca o direito de executar uma pena só porque o condenado já está cumprindo outra. Agora vamos para um conceito diferente, mas que é tão importante quanto a interrupção. Se a suspensão é uma pausa, a interrupção é algo, digamos, muito mais drástico. Exatamente. Se a suspensão é o botão de pause, a interrupção é o botão de reset. O cronômetro é zerado. Todo aquele tempo que já tinha passado, esquece, ele é descartado. E uma contagem novinha em folha começa do zero. E o artigo 117 usa a palavra exata interrompe-se. A própria escolha do verbo já deixa clara essa ideia de uma quebra total, de um reinício completo do prazo. E o que é que aperta esse botão de reset? O artigo 117 lista os principais momentos do processo que fazem isso. O recebimento da denúncia, a decisão de pronúncia lá no tribunal do júri, a publicação da sentença que condena o réu e até a reincidência. Cada um desses atos zera o cronômetro da prescrição. O que a gente precisa notar aqui é que, no dia a dia, o recebimento da denúncia pelo juiz acaba sendo o primeiro e mais comum desses marcos. É o momento em que o processo efetivamente começa e isso já interrompe aquele prazo que vinha correndo desde a data do fato.
E essa mesma lógica vai se repetindo ao longo do processo. Cada decisão judicial importante que avança no sentido da condenação, seja a pronúncia, a sentença ou um acórdão que confirma a condenação, funciona como um novo ponto de interrupção, reiniciando a contagem mais uma vez. É um mecanismo que faz o próprio andamento do processo impactar a contagem do tempo. Então, para a gente fechar e consolidar o conhecimento, fica a pergunta: qual é a consequência prática de cada um desses institutos na contagem do prazo? Ter essa clareza sobre a diferença fundamental entre pausar e zerar é o que realmente define o domínio do tema da prescrição criminal.